such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. E aí, galerinha, beleza com vocês? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Então, o que acontece? Eu pedi para vocês me mandarem algumas perguntas sobre o que vocês acham o que vocês acham, querem saber da minha pessoa sobre depressão, essas coisas assim. E vai lá, as perguntas, né, que vocês mandaram aqui. A primeira pergunta: por que as pessoas tendem a ter depressão? Bem, o ser humano em si, ele quando se vê numa condição emocional que ele pensa que não vai conseguir se virar, se dar bem, etc., ele acaba tendo, né, um processo bem difícil sobre isso, sobre esse controle dele. E, de fato, acaba perdendo o controle, acaba perdendo, né, as rédeas da vida, digamos assim. E acaba entrando num quadro de depressão. Porque, digamos assim, aqui tá a pessoa e o problema. Ela acha que o problema é maior do que ela. E acaba se sufocando com o próprio problema. Então fica meio complicado, sim. É um assunto sério, é um assunto que não é mimimi. Às vezes, uma simples palavra, uma simples coisa pode colocar uma pessoa assim num quadro depressivo. E muitas pessoas acham que é palhaçada, acham que é brincadeira. Ah, poxa, a pessoa tá deprimida, não sei o quê. Mas é um assunto sério, gente. É um assunto que eu costumo dizer que cada um de nós temos a nossa força. Cada um de nós temos o nosso modo de viver, de ver, de agir. Então, vamos respeitar o próximo, vamos gerar gentileza de fato, porque muitas das vezes o que a gente fala pode sim agravar o caso de depressão do próximo. Um conselho para não se matar. É complicado porque sim, a depressão ela leva de fato ao suicídio, ela leva à morte. Depressão é uma doença séria, é uma doença que não é brincadeira. Um conselho meu, de verdade, cara, a pessoa que tem depressão, ela geralmente acha que ela não tem força, ela acha que ela não consegue, ela acha que ela não vai pra frente, e tá totalmente errada. Você consegue sim, você é forte sim, você pode sim. É só você buscar dentro de você verdadeiramente, entendeu? Porque lá dentro de você tem essa força que você precisa. Então, não vale a pena você tirar a sua vida. Não deixe essa doença sugar você, não deixe essa doença fazer o que quer de você. Muito pelo contrário. Você tem total controle sobre você. Você é um ser humano. Então você pode sim ter o seu direito de viver. Não deixe uma doença falar o contrário. O que podemos fazer para evitar a depressão? A depressão não é uma coisa evitável, né, em si. Se você tiver propenso, né, como eu falei, depende do seu emocional, depende de como você tá ali na hora e tudo mais. Você pode entrar num quadro depressivo. Mas o que eu aconselho mesmo, de fato, seja uma pessoa mais leve. Releva mais as coisas. Se você sabe que alguma coisa vai te deixar triste, ou vai te deixar estressado, alguma coisa assim, tenta buscar em você, sabe, uma forma de se dispersar do mundo e tudo mais. A meditação é uma coisa maravilhosa. Vai lembrar que meditação não é uma coisa do demônio, tá? Que tem muita gente que fala, coisa do diabo, não sei o que. Não é, gente. A meditação não é você tá falando com o espírito, nada disso. Muito pelo contrário. A meditação é o seu momento ali, quieto,
você pegando seus problemas, não é você esvaziando totalmente, não, porque eu vejo a meditação como você organizando você mesmo. Então, eu acho bem legal uma pessoa que tá vendo que tá entrando num quadro depressivo, poxa, procura meditar, procura buscar de fato a paz de dentro para fora, sabe? Buscar uma força sua mesmo. Qual o teu convívio com pessoas com depressão? Família, amigos? E como tu tenta ajudar eles? Eu tenho bastante amigos que têm depressão. Eu, inclusive, já entrei em quadro depressivo. E é complicado. É complicado porque cada um tem a sua forma de agir, né? Cada um tem a sua forma de lidar com a depressão em si. Eu tenho amigos que, de fato, pensam em suicídio 24 horas por dia. Como eu tenho amigos que só pensam em ficar recluso. Como eu tenho amigos que trabalham, que têm família e tudo mais, mas têm o seu quadro depressivo. Então, acho que a melhor forma nossa de ajudar é primeiro conhecendo o assunto. Vale lembrar que eu não sou nenhuma expert em depressão, em ansiedade, nem nada disso, mas a gente que convive, né, com esses quadros, essas coisas assim, a gente que tem amigos, principalmente, que também tem esses quadros, essas coisas, a gente acaba tendo um currículo, né? No seu currículo você acaba tendo mais experiência sobre o assunto e é bom você ter o conhecimento, porque às vezes, se você não tem o conhecimento, por mais que a sua intenção seja maravilhosa de ajudar a pessoa, às vezes o que você fala pode piorar a situação da pessoa. Como, por exemplo, se você quisesse se matar, você já tinha se matado. Quer se matar, se mata. Você já é maior de idade, você sabe o que você faz. Criar um choque, tentar criar um choque com uma pessoa que tem um quadro depressivo é a pior coisa a se fazer. Não façam isso pelo amor de qualquer coisa que vocês tenham, tá? É uma coisa horrível, é ridículo também, você passa aí por um papel bem bosta, bem merda, entendeu? Então, se você não sabe lidar com o assunto, não sabe lidar com pessoas depressivas, não tentem, por favor. A outra pergunta é: você já teve experiência de estar entrando em uma depressão profunda? Sim, já tive sim essa experiência. Eu não cheguei a entrar de fato, mas foi até quando eu procurei ajuda médica e eu vi que eu estava entrando num quadro bem ruim, que eu estava bem... As pessoas gritando lá fora, a gente falando de um assunto sério aqui, humanidade, sociedade, as pessoas estão gritando lá fora. Tem como não ficar depressivo com isso? Não tem. Não dá. Então, voltando ao assunto. Eu já entrei sim num quadro. Não entrei de fato, mas eu tava entrando, né? E foi quando eu falei, caraca, eu preciso sair disso aqui. Preciso sair, preciso mudar, preciso... E foi quando eu procurei ajuda médica. Aos 15 anos. Procurei ajuda médica. E eu fui diagnosticada com depressão, né? E ali eu comecei meu tratamento. Foi muito bom. As pessoas que têm depressão ou pensam que têm depressão, eu aconselho a sim ir buscar ajuda médica. É o melhor que se faz, é o melhor caminho aí. Como consegue se controlar nas crises? Como eu consigo me controlar nas crises que eu tenho de ansiedade, essas coisas assim? Olha, eu procuro fazer coisas que eu sei que eu vou me distrair, que eu sei que eu vou esquecer um pouco do assunto. Como eu falei, meditação é uma coisa maravilhosa. Eu sou uma pessoa que eu desenho. Então eu gosto de desenhar, eu toco meu violãozinho ali, fico... Converso com pessoas que eu sei que também passam por isso. E conversar com pessoas, às vezes, que passam também por essas coisas, é até melhor, porque os dois vão dando força um pro outro e acabam até rindo de situações que vocês acabam vendo que, poxa, passei
por isso aí semana passada, mas hoje eu tô bem, eu fiz isso. Pô, é verdade, não sei o quê. Então vocês acabam criando um diálogo, acabam criando uma saída. Quando você vê, você já tá melhor. Então eu acho que coisas assim é bem interessante você se fazer quando você tá numa crise. Eu, particularmente, quando eu vejo que eu tô entrando num estágio meio ruim, eu vejo isso, entendeu? A ligação entre a depressão e os relacionamentos abusivos e o aumento de casos de suicídio entre jovens por esse motivo. É uma coisa bem interessante, relacionamento abusivo. Porque vale lembrar que relacionamento abusivo não é só o relacionamento afetivo, né, de namorado, de casado, dentro da própria casa, com os responsáveis, né, e vamos colocar de uma forma geral, que às vezes as pessoas podem morar com os pais ou com os avós, então vamos colocar como responsáveis, você acaba tendo um relacionamento abusivo. E isso leva muito à depressão, porque geralmente no relacionamento abusivo é como um ratinho encurralado nas coisas, né? A vida, você é o rato encurralado e as pessoas é aquela pessoa que tá encurralando o rato. Só que no caso, o rato, quando ele é encurralado, ele ataca. A pessoa que sofre, geralmente a pessoa que sofre um relacionamento abusivo, ela não tem essa mesma reação que o rato. De atacar, de falar, não, pera, eu posso sair daqui, eu não preciso disso. Às vezes a pessoa ela se deixa levar por isso. A pessoa ela acaba de fato levando aquilo com ela e entrando num quadro depressivo. Então, relacionamentos abusivos são sim muito perigosos. Respeito pelo próximo é a melhor coisa a se fazer. Somos pessoas, independente de ligação, se é namorado, se é pai, mãe, tio, avô, avó, cada um de nós somos umas pessoas independentes, todos temos opiniões, todos temos gostos, todos temos a nossa forma de pensar. Por mais que a minha forma de pensar não seja igual à sua, eu tenho que te respeitar acima de tudo, por mais que eu não concorde com você no que você pense. Mas se você pensa uma coisa que eu não concordo, beleza, respeito é bom e todo mundo gosta, sabe? E respeitar o emocional da pessoa também é uma coisa muito importante. Não é mimimi, não é brincadeira, não é zoeira, não é tá se vitimizando, não, é assunto sério, é assunto chato, porque a própria pessoa ela se vê numa situação ruim e ela não quer estar ali. Então é complicado. Você acha que a ansiedade pode levar à depressão? Eu não acho, tenho certeza. Ansiedade e depressão são coisas que andam juntas. É claro que tem pessoas que conseguem se virar melhor, conseguem driblar melhor a situação, né, do que outras. Mas é basicamente isso. Tem ansiedade, automaticamente você vai ter sim, em algum momento, um quadro de depressão. Você acha que a depressão é uma doença criada pela própria mente devido à repressão e cobrança que as pessoas sofrem na sociedade diariamente? Não só do que as pessoas sofrem na sociedade, mas às vezes do que as pessoas veem na sociedade e se autocolocam num quadro depressivo. Não é se vitimizando nem nada, mas às vezes as pessoas acham que elas não têm capacidade de estar em certo lugar, de falar com certa pessoa e tudo mais. Como eu falei, respeito o emocional da pessoa. Às vezes o emocional da pessoa diz isso pra ela. Nosso papel é fazer o quê? É pegar todas as pessoas e de fato acolher, mostrar que em qualquer lugar que ela esteja, qualquer tipo de pessoa que ela esteja, ela tem sim o direito de se abrir, de falar, porque não somos iguais, mas temos as mesmas necessidades fisiológicas. O que muda a gente é o nosso físico, mas a gente precisa das mesmas coisas para sobreviver. O que você acha das pessoas que dizem que depressão é coisa do demônio? Idiotas, basicamente. Pessoas que não entendem. Idiotas não. Idiotas é um termo muito, muito sério. Pessoas ignorantes.
que estão na ignorância, que não entendem sobre o assunto. Porque se, poxa, a gente for falar que acredito que muitas pessoas vão ser diagnosticadas como endemoniadas e cada pessoa que for diagnosticada com depressão vai ter que sofrer um exorcismo, né? Depressão é coisa séria, depressão não é brincadeira, depressão não é religiosa, depressão não é você não ter Deus no coração, tá? Começa aí. Depressão não é você não ter fé. Ponto. Então, depressão não é uma coisa do demônio. Parem de pensar isso. As pessoas que pensam isso, pelo amor de qualquer coisa. Não pensem isso. Não vale a pena vocês pensarem isso. O que você faz para sair da bad e da depressão? Quando eu vejo que eu entro numa crisezinha assim, porque eu passei a me virar, né? Vamos colocar assim, sempre que eu vejo que eu tô numa crise, que eu vou entrar em algum processo meio ruim, eu acabo dando uma segurada, eu vejo se... Começo a ver, né? Como eu falei ali em cima, ver coisas que vai me tirar, vai me fazer pensar em outras coisas. Música é uma coisa maravilhosa, meditação é uma coisa muito boa, como eu falei. Experimentem meditar. De fato, criem mantras, sabe? Na sua cabeça. Repita pra você várias vezes que você pode, que você consegue. Isso vai te dando uma autoestima bem legal. Isso vai criando em você uma autoconfiança que... Olha lá, ó, gritando. Não dá. Isso vai criando em você motivos a mais para você conseguir levantar e respirar e sobreviver a tudo isso. E é isso aí, gente. Vocês pediram, né, pra eu mandar um beijo pra vocês aí, Chacá. Beijo pra vocês. Beijo também pra todas as pessoas que me mandaram as perguntas. O Fernando pediu pra eu falar martelo de Satanás. É isso aí, Fernando, tá dito. E, gente, vamos compartilhar, dar o curtizinho aí. As pessoas que vocês sabem que tem um quadro depressivo, vamos dar essa força aí, bota a pessoa pra ver esse vídeo, pra ela ver que ela não tá sozinha nessa, tem muitos outros casos, e que a gente pode sim, um ajudando ao outro, um dando força ao outro, a gente consegue sair dessa e ficar de boa. Dá o curtizinho aí, compartilhem, curtem, comentem. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um assunto mais sério, né? Saindo do foco do canal, mas um assunto que eu achei super importante eu abordar pra gente. E é isso aí, gente. Valeu. Até mais.